Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui o Acre e as enchentes. Os nossos convidados são o capitão Cláudio Falcão, ele é chefe de gabinete do Comando do Corpo de Bombeiros e hoje representa aqui a Defesa Civil, e o secretário de Meio Ambiente de Estado, Edgar de Deus. Cabe o reparo, a advertência de que este programa foi gravado na tarde de ontem, quinta-feira, portanto, os dados que foram passados aqui sobre o número de desabrigados, tanto lá em Brasileia, na região do Alto Acre, quanto aqui em Rio Branco, podem já não coincidir hoje com a realidade. Secretário Edgar de Deus, no bloco passado, Osmir Lima fez uma pergunta, sendo que a questão é climática e possivelmente nós teremos a repetição desse fenômeno que nós vemos que é a enchente, como é que fica a situação de quem hoje passa por essa tragédia de ter a sua casa alagada e seus bens perdidos? Então, Osmir, há 8 anos, sucessivamente, né, recorrentemente, nós estamos tendo alagação aqui em Rio Branco. Pegando o caso de Rio Branco, né? E isso tem um indicativo forte de que nós temos mudanças e nós precisamos o quê? Adaptação. Hoje o grande tema nacional e internacional é a adaptação. Nós temos que nos adaptar a esse novo momento que está chegando, né? O governador Tião Viana teve a brilhante e a feliz ideia, né, de entrar nesse problema de uma forma muito incisiva, né, criando a Cidade do Povo, que hoje, né, tem lá 10.500 casas, que serão, já tem quase 3.000 entregues, né, em torno de quase 3.000 entregues, e as próximas que vão ser, né, chegando a 10.000, por exemplo, para justamente tirar essa população que está nessas áreas de risco. Na Cidade do Povo, quantas pessoas hoje da Cidade do Povo que moravam nessas regiões alagadiças estão morando na cidade? Todo mundo que está na Cidade do Povo, quase que 100% que está na Cidade do Povo, eram das áreas de risco. Essas áreas foram as áreas priorizadas pelo governador. E ele vai entregar mais de 600 casas agora, me parece que na próxima semana. Para esse pessoal? Para esse pessoal. Só de área de risco. A Cidade do Povo foi construída prioritariamente para atender essa população. Então, isso é o melhor exemplo da adaptação. O Acre está na frente de novo, né, com um exemplo de adaptação. Né? E as cidades do interior, essa visão tipo Brasileia, que fica 95... Pois é, no caso de Brasileia, né, nós vamos ter que pensar. Né? Não sei, vai tirar a cidade dali, botar a cidade em outro lugar, qual é o custo disso, como é que fica? Ou vai suspender, vamos fazer uma Veneza, como brincou aqui o... Não, e tem um né? detalhe, doutor João. Então, nós vamos ter que pensar a forma, né, adequada, vamos ter que fazer um estudo, né, para adaptação da cidade brasileira, porque você vê, já é a recorrência, menos de 3 anos, a recorrência do segundo evento extremamente crítico, né? E grave. Para você ter uma ideia, em 2012 chegou a 14,77, agora chegou a 14,85, então ela foi mais, né, drástica do que... Em Brasileia? Brasileia. Chegamos a 15,42. 15,42. 15,42. Em 2012, o máximo foi 14,72. 72. Doutor João de Deus. E chegamos No aqui... Então me deram os dados errados aqui, então. No Edgar de Deus. Bom, mas é significativo, né? Esse ano foi maior do que... Né? Muito, esse então, ano é maior. concluindo, tentando concluir a resposta, nós vamos o quê? Vamos ter que pensar, estudar e ver qual é a solução para a Brasileia. E para os outros municípios também. Tarauacá, acabamos de sair de uma crise bastante profunda lá de Tarauacá. Tarauacá é dentro de um vale, né? Cruzeiro do Sul é mais fácil de resolver isso, porque também tem só uma região ali pequena para ser desapropriado tudo aquilo. Doutor Edgar de Deus, quando ele chama de doutor João de Deus, é que vale isso também ser... No intervalo eu falava aqui com o capitão Falcão, porque é um problema de difícil solução. Essa dúvida. Mudar a cidade de Brasileia, a questão que você acaba de levantar. Nós temos aqui vizinha a gente, a cidade de Boca do Acre, que onde se tentou uma solução o governo tipo, né? tentou mudar o local da cidade, mudando do local tradicional para o platô do Piquiá. Mas é impressionante a reação da população. As águas baixas são resistentes. E eles voltam. Exatamente. Aí você me traz aqui uma ideia que aí me parece uma solução inteligentíssima. É fazer a mudança da cidade sem trombar com a cultura da
É o que está sendo feito na cidade do povo. Exatamente. Essa informação que você acaba de dizer, eu já tinha. A cidade da Casa do Povo, até a ocupação, a erradicação integral das pessoas que moravam em áreas não edificantes, em áreas vulneráveis às inundações, são preferencialmente ocupadas por essas pessoas. Agora, o que me parece em relação ao governo é que o governo ele tem que prestar esse tipo de informação, porque senão dá a impressão que a cidade do povo ela não teve como objetivo também erradicar essa questão. Porque o que está acontecendo, doutor Edgar de Deus, eu já assisti antes de ontem uma resolução da ONU sobre a questão da água, no ano 2050, e estamos bem pertinho dele, né? O Osmir não está lá, certamente, né? Você é muito jovem, deve estar. No ano 2050, 2 bilhões de pessoas do mundo passarão por crise hídrica. Isso já acontece agora no Brasil. Acontece agora. Quem era que imaginava há 5, ou 6 ou 10 anos atrás, na campanha eleitoral, as próximas passadas, todo mundo disse que a Dilma Rousseff aplicou um calote eleitoral, né? Mas não fala no calote eleitoral que o algo passou lá em São Paulo, né? Foi. Não é? Foi. Quando se falava na crise hídrica, ele disse, não existe. Não existe. É conversa dos adversários. Quando, na realidade, você vê hoje o nível das águas do Cantareira, que é o principal caixa d'água que abastece a cidade de São Paulo, 6 milhões de pessoas, está hoje apenas com 10% da sua capacidade. Quer dizer, o que, se não houver uma proteção de Deus, não de João, mas de Deus, não de Edgar, mas de Deus, nós teremos uma crise de abastecimento de água aqui em São Paulo. Mas como é que a Defesa água, Civil... né, aí vem minha pergunta aqui para o capitão. Isso, vamos fazer uma pergunta para o nosso capitão. A Defesa Civil está preparada, porque a crise de Assis Brasil tem uma dimensão, que a crise ela é proporcional ao tamanho das pessoas atingidas. A de Brasileia tem outra. E como as águas, o fogo vai de morro acima e as águas de morro abaixo, as águas de Assis Brasil e de Brasileia estão chegando de hoje para amanhã aqui em Rio Branco. Né? E fora as que já chegaram. Fora as que já chegaram. Mais, exatamente. Eu pergunto, a Defesa Civil está preparada para enfrentar o tranco que vem pela frente? A Defesa Civil está preparada para enfrentar o tranco que vem pela frente. Isso é a nossa constância, já é a nossa rotina, dia a dia, né? Que nós estamos sempre planejando, esperando que aconteça o desastre para poder atingir. Eu acho interessante o debate, porque nós somos soldados, nós somos combatentes, então nós vamos diretamente no foco, tentar resolver aquilo ali de momento, minimizando os sofrimentos que a população enfrenta, né? Evidentemente que toda a discussão que gera em torno disso é super interessante, por quê? Porque durante o período de paz, nós precisamos construir ações que evitem futuros desastres, como está acontecendo agora. Isso que o secretário Edgar de Deus colocou aqui em relação à criação e à construção da Cidade do Povo, isso nos ajudou bastante nesse momento, porque se não fosse por essa ação, nós teríamos muito mais pessoas desabrigadas no Parque de Exposições. Com esse tipo de ação empreendido pelo governo do Estado, minimiza isso. Agora, mais especificamente, a respeito da preparação da Defesa Civil. A Defesa Civil está preparada, e nós estamos sempre preparados para o pior, esperando que aconteça o melhor. Mas, de qualquer maneira, nós temos nossa equipe, as equipes do Corpo de Bombeiros, compostas pelos seus parceiros, que nós temos a Censul, que é a Defesa Civil Municipal, coloca à disposição da defesa de toda a população, eles nos ajudam sobremaneira. Nós temos o Exército que se mobiliza, nós temos também a Polícia Militar, nós temos diversos órgãos e todas as secretarias integradas na ação de socorro. Então, a Defesa Civil, ela tem um protocolo a ser seguido, que primeiro momento é a retirada dessas famílias dos seus locais, onde estão sendo atingidas, a abrigar, a alimentar, monitorar cada local
fazer os isolamentos necessários e fazer a sua análise de risco, se esse local pode ser habitado. E eu queria só voltar um pouquinho, aqui atrás, quando o senhor falava de Boca do Acre, falava também de uma possível mudança, o secretário Edgar de Deus também, da cidade de Brasileira, a questão da resistência da população em mudanças. Aliás, o ser humano já é resistente a mudanças. Né? Então, ao longo dos anos que eu atuo, sou componente da segurança pública, o Corpo de Bombeiros, eu tenho presenciado isso. Anos atrás, nós conheceríamos até mesmo as mesmas famílias que retirávamos todos os anos e elas retornavam logo em seguida. Agora, algumas deixam de retornar, mas a cultura, o senhor colocou muito bem em relação à questão da cultura. A cultura da população, para que ela deixe ela muito resistente a qualquer tipo de mudança. Agora, se não chocar, o senhor colocou bem, não chocar, trombar de frente com a população, ela acaba aceitando essas mudanças. E eu queria fazer só um parênteses para o senhor em relação à questão das crises hídricas. O que acontece? Nos estados do Sul e Sudeste, ali em Minas Gerais, que também enfrentam um grande... uma seca terrível, em relação ao Corpo de Bombeiros naquela região, estuda-se agora uma situação de que os combates a incêndios urbanos e florestais não seja feito mais com tanta água, porque o Corpo de Bombeiro lá naquela região, ele já está enfrentando problemas de combate aos incêndios pela falta d'água na região. Então nós precisamos pensar... Capitão, eu quero fazer uma pergunta, porque o senhor falou no bloco passado das frentes de atuação da Defesa Civil e me acendeu aqui uma luz porque o senhor não citou, por exemplo, a questão do Rio Madeira. Não cabe, não é uma atribuição da Defesa Civil nesse momento trabalhar ali naquela região que ameaça ser submersa e nos deixar isolados? É uma atribuição da Defesa Civil, porque qualquer desastre natural e que traga prejuízo à população, a Defesa Civil se empenha em minimizar todos os sofrimentos. Em relação ao Rio Madeira, a região do Madeira em geral, né, que é o nosso estado vizinho aqui, Rondônia, a Defesa Civil do Acre, Corpo de Bombeiros, mantém 2 militares naquela região, monitorando todos os dias, ali diariamente, à noite, todos os momentos, para nos informar dessa situação do Rio Madeira que possa ameaçar o estado do Acre, como aconteceu, infelizmente, o ano passado. E até ontem, qual era a informação? Até porque é circunscrição do estado de Rondônia, né? A informação em relação à BR-364, que liga o Acre ao restante do país, é uma situação tranquila. Nós temos uma margem de segurança na BR, pelo monitoramento feito também, não só pelo Corpo de Bombeiros, mas como é a jurisdição federal, pela Polícia Rodoviária Federal, DENIT, né? Então, nós estamos numa situação ainda confortável em relação a isso. É as informações que chegam Vocês, então, estão descartando a possibilidade de uma nova enchente, um isolamento do Acre? Não. Eu gostaria de fazer um adendo. Não. Eu gostaria de fazer um adendo à resposta do Falcão, né, dizendo o seguinte, que desde novembro, né, coordenado pela Defesa Civil junto com o Gabinete Civil do governador à frente, tá, vem se reunindo tanto com a sociedade local, né, os empresários e setores da sociedade, como também com os órgãos a nível federal. Nós já fizemos várias teleconferências, né, videoconferências com os órgãos federais que têm responsabilidade ali, ele falou DENIT, o CPRM, enfim, os órgãos federais, ANA, Agência Nacional de Águas, né, né, nos preparando, aquilo que também o Falcão falou, né? Eu estou com medo de chamar o Falcão de coronel, porque não é coronel ainda. Mas breve será, pode ter certeza. Amém. Então, nos preparando para o pior. Por isso que você fala, descarto. Não, descarto. Né? Nós podemos, né? Porque a previsão das chuvas, de quanto é que vai chover, né? Você tem, com uma certa confiança, você pode fazer com 24, 48 horas, mas passou disso, entendeu? É um pouco de especulação. Você tem alguns indícios e tal, mas então a gente não pode falar, não vai acontecer. Então, para que, né, a gente esteja preparado, né, desde novembro nós estamos nos reunindo com os diferentes setores que têm, né, uma relação com, né, por determinação do governador Altivo Viana, né, para que a gente possa, se acontecer de novo, nós estamos bem melhor preparados do que nós estávamos na catástrofe do ano passado. E eu gostaria de acrescentar mais o seguinte, o Acre tem a sorte, tá, de ter, né, o melhor capitão de defesa civil que acho que tem no Brasil, que chama-se Tião Viana, né? Vide
o que aconteceu, né, Falcão, o ano passado com Madeira, né, isso aqui podia ter virado um caos, né, insolúvel. Aquele casaco. Né, o protagonismo do Tião Viana fez com que a gente minimizasse muito o sofrimento do governo. E agora, o Tião Viana já é a terceira vez, nesses dias agora, que ele vai a Brasileia. Aquele casaco, entendeu? Só para terminar aqui, aquele casaco que ele usa quando vai enfrentar, o bater na frente, está escrito governador Tião Viana ou coronel ou comandante Tião Viana? Eu acho que não importa muito a patente ali, o que importa é a determinação de fazer e que ele vem fazendo. Ele ordenou, né, já nessa fase mais crítica, né, ele determinou que todas as secretarias, né, se mobilizassem para ajudar a Defesa Civil, né, tanto é que hoje nós temos mais de 700, entre militares, né, a maior parte é militar, né, Corpo de Bombeiro, Exército e civis, nós temos mais de 700 pessoas envolvidas, né, só lá em Brasileia, não é isso? Ou aqui em Rio Branco também. São 700 pessoas que estão envolvidas aqui em Rio Branco hoje. E lá em Brasileia. Lá mais de 400 pessoas trabalhando. Só em Brasileia, né? Ali 24 naquela região. horas. 24 então, horas. isso para ter uma ideia, o coordenador da Defesa Civil aqui, que é o Coronel Batista, e o comandante do Corpo de Bombeiro, que é o Coronel Gudim, estão lá em Brasileia há quantos dias? Desde o início da crise. Desde o início da crise. Né? Então, isso é cuidar, é atenção, né, e é o protagonismo do nosso governador. E eu fico muito feliz de estar participando de um governo desse, né, que tem esse tipo de preocupação, que tem esse tipo de cuidado com o povo do Acre. Muito obrigado. Nós vamos terminando este bloco, fazer um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daí.